A paz do Senhor, bom dia, glórias a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, maravilha de Deus, shalom ao seu coração, por você já está conosco aí, eu quero te saudar com a paz do Senhor, quero desejar que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, louvado seja Deus, quero lhe convidar a ouvir essa palavra hoje, a receber essa voz de oração e também compartilhar com os seus amigos, compartilhar com a sua família, em o nome de Jesus. Quero pedir para você de coração que você possa compartilhar essa palavra aí no Facebook, publique ela aí, coloca para que todas as pessoas que aí entrar, passar pelo seu Facebook, amigos do seu Facebook, possam realmente serem abençoados. Hoje está aquele dia, hein? Hoje é dia 17, né? Dia 18, né? Domingo foi 16, 17, 18. Hoje é 18 de agosto. Queridos, olha, se você vai sair na pista, tome cuidado. Uma serração, né? Terrível. Você enxerga um palmo na frente dos teus olhos. Hoje está bem perigosinho mesmo para dirigir. Então quem vai sair na pista, aquele cuidado dobrado, e nós vamos dando glória a Deus aqui, vamos orando, compartilhando uma palavra, louvado seja Deus. Eu quero lhe chamar a orarmos juntos agora, e nós vamos falar a respeito de fé, né? Hoje é o nosso quarto dia, estamos num propósito de 7 dias, e nós vamos falando aí sobre fé, porque é a fé que remove montanhas, é a fé que cura, é a fé que salva, é a fé que pode fazer com que as nossas vidas sejam completamente transformadas. Nós estamos falando sobre fé e hoje eu vou falar de uma fé que foi elogiada. Ontem eu falei para você a respeito de uma fé que foi repreendida, ou seja, o Senhor repreendeu aquela fé dos discípulos e ele disse: olha, homens de pequena fé. Hoje eu vou mostrar para você a fé de um homem que surpreendeu Jesus. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é a dimensão da sua fé? A fé desse homem, né, surpreendeu Jesus. Jesus disse: olha, nunca vi uma fé como essa. Por todos os tempos, Jesus disse que ia mencionar a fé daquele homem, porque a fé se tornou uma fé realmente digna, sabe? Pois bem, vamos falar dessa fé hoje então. Vamos fazer uma oração e eu quero pedir para você, em nome de Jesus, sabe, compartilhar e chamar as pessoas que estão no seu Facebook. É rapidinho, a gente ora, a gente fala uma palavra aqui e você vai trabalhar com a bênção do Senhor. É tão bom poder começar o dia, né, compartilhando a palavra, debruçado diante da palavra do Senhor. Nosso dia não tem como ser mais abençoado, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu quero lhe agradecer por esta manhã, quero lhe agradecer pelos meus irmãos, ó Deus, amigos, ó Deus em Cristo que estão chegando, estão compartilhando, ó Deus, essa live, Senhor Deus, essa transmissão, que o Senhor abençoe a cada um deles, abençoe seu trabalho, abençoe, ó Deus, sua empresa, abençoe seus negócios, seus sonhos, projetos, sonhos, em nome de Jesus. Entra na casa deste meu amado irmão, irmã, entra na casa, faz, ó Deus, realmente algo extraordinário. Aqueles que precisam de reconciliação, aqueles que precisam, Senhor Deus, serem renovados, aqueles que precisam, Senhor Deus, serem transformados. Senhor Deus, entra nesse lar, repreenda o migrador, o devorador, o ladrão, o destruidor. Senhor Deus, esteja abençoando, Senhor Deus, esse lar. Repreenda a enfermidade, a doença de toda espécie. Nós damos ordem à enfermidade em nome de Jesus. Seja vencida toda e qualquer enfermidade, desenganado pela medicina, enfermidades que não têm cura mesmo, enfermidades que estão em um grau elevado, não importa. Nós declaramos que sobre o nome de Jesus há toda autoridade e nós colocamos toda e qualquer enfermidade debaixo do nome de Jesus. Seja vencida em o nome de Jesus. Pai, nós proferimos
a palavra de vitória, a vida de cada um desses irmãos, que eles possam tomar a posse e aquilo que eles anseiam no Senhor, seja, Senhor Deus, concedido segundo, ó Deus, o propósito do teu coração. Nós oramos no nome de Jesus e declaramos a bênção em nome de Jesus. Amém? Nesse nome há poder. Você acredita nisso? Você crê nisso também? Nesse nome há poder. Amém? Grava isso. Eu quero mencionar para você o texto de Mateus. Já compartilhou aí no seu Facebook? Por favor, compartilhe aí esse vídeo, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser abençoadas. Por favor, aí no comentário, dá um bom dia. Dá um bom dia, bom dia, estou sendo abençoado. Coloca os teus testemunhos aí, se você puder, se você quiser. É lógico que nada é obrigado. Pastor, o que ganha com isso? Eu só ganho a sua amizade. É isso que eu quero e quero preservar, tá bom? Eu quero que você, em Mateus capítulo 8, versículo de 5 adiante, Mateus 8, 5 adiante, esse texto também está lá no Evangelho de Lucas, mas eu quero hoje trazer aqui uma analogia em cima do texto que está em Mateus capítulo 8, fala de um centurião, o nome já está dizendo, ele estava sobre 100 homens, no mínimo, podia ser um pouco mais, mas ele era um comandante sobre 100 homens, ele comandava 100 homens e era ali uma milícia dos romanos, ou seja, ele era ali um capitão de 100 homens e ele estava comandando aqueles 100 homens. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer para você, ele sabe lidar com autoridades, porque ele era uma autoridade posta sobre 100 homens, no mínimo, né? Outra coisa que eu quero colocar com você aqui, ele era um romano, e os romanos não eram bem vistos, não eram aceitos, não descia, sabe, no gogó aí, não descia na garganta dos judeus, não descia, eram realmente odiados os romanos. Veja que estamos falando de um indivíduo que ele não era, sabe, um israelita, ele não era um judeu, ele não era da linhagem da promessa, e o judeu entende que toda essa linha era gentílica e não partilhava da bênção. Muito bem, o que eu quero dizer para você está em Mateus capítulo 8, versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Queridos, esse centurião veio a Jesus porque ouviu a fama de Jesus, ouviu falar a respeito do nome de Jesus, e ele veio a Jesus e disse: Jesus, o meu criado está doente e pronto para morrer. O meu criado está doente e ele precisa ser sarado. Senhor, cura o meu criado. Jesus prontamente ele vai dizer assim no versículo 7. Jesus disse: eu irei e darei a ele saúde. Ou seja, eu irei na sua casa e vou curá-lo. Imediatamente esse centurião disse a Jesus, né? Disse: olha, Jesus, tu não precisa ir em casa, diga-me uma palavra e o meu criado será curado. A doença será definitivamente, sabe, limpa da vida dele. Queridos, aqui eu começo a analisar que você sabe, porque Jesus ele vai mencionar a fé desse homem, ou seja, Jesus ele vai dizer a respeito dessa fé. Olha o versículo 9: pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e este vai, e a outro vem e ele vem, e ao mesmo criado faz isso e ele faz. Olha o princípio da autoridade. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse os que seguiu: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Eu não sei se você está lembrado ontem, mas ontem eu mencionei um texto em que os discípulos lidaram com um jovem que estava possesso e este não pudera ser liberto. Jesus então chega e liberta aquele jovem, mas Jesus vai repreender a fé daqueles discípulos.
e vai dizer assim: homens de pequena fé. Agora veja o contraposto. Nós estamos agora em uma passagem no livro de Mateus em que Jesus vai elogiar a fé do centurião. Jesus vai dizer: olha, em Israel inteiro, eu não vi uma fé como essa. Queridos, olha que coisa extraordinária. A questão da fé. Os discípulos tiveram pequena fé e não puderam fazer o milagre. O centurião teve uma fé tão grande, ou uma fé, sabe, tão bem posta, que Jesus vai elogiar a fé. Muito bem, eu quero traçar aqui um ponto em comum dos dois fatos, tanto dos discípulos que não tiveram fé para operar o milagre, ontem eu falei a respeito disso, como agora aqui do centurião que teve uma fé, que Jesus olhando não conseguiu achar defeito e disse: olha, seja feito então conforme a sua fé. Jesus vai dizer ao centurião: então pode ir embora, seja feito conforme a sua fé. E já ontem os discípulos não puderam operar o milagre e foi na fé de Jesus. Foi na fé de Jesus. Então, ontem eu expliquei para você que os discípulos não puderam fazer o milagre porque não tinham fé. Agora o centurião, ele vai receber o milagre, a cura sobre o seu criado, pela fé dele. Os discípulos vão na fé de Jesus e o centurião vai na fé própria dele. Mas uma coisa eu vejo em comum, e eu quero aqui traçar esse paralelo com você. Os dois, sabe, tanto os discípulos de ontem que eu trouxe para você a passagem, como hoje, tanto os discípulos como o centurião, eles fizeram a mesma coisa. Qual foi? Eles vieram a Jesus. Tendo fé ou não tendo fé, o caminho é Jesus. João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ou seja, irmãos, a nossa fé, ela está embasada em Jesus. Tenha fé ou não tenha fé, você tem que ir a Jesus, você tem que reconhecer esse nome, você tem que reconhecer os discípulos. Lá no capítulo 14, versículo 12 de Atos, ele vai dizer: só neste nome, Senhor, existe salvação. Pedro disse ao meio de todos os judeus, todo o Israel, Pedro vai dizer: somente nesse nome existe salvação, né? Lá em Atos ainda 2:21, né? A palavra do Senhor vai dizer, e Pedro vai recitar ela dizendo: todo aquele que invocar este nome será salvo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Será salvo da tua enfermidade, será salvo da tua, sabe, perseguição, da possessão, será salvo de todo e qualquer tipo de obras do mal, será salvo, sabe, da perdição do pecado e certamente fará parte da salvação com Cristo Jesus. Então, uma coisa que eu acho em comum nessas duas passagens a respeito de fé é a questão de endereço, ou seja, a nossa fé, ela precisa, sabe, ter um ponto em comum, e o ponto em comum é Jesus. O ponto em comum é Jesus. Ontem, quando falava para você a respeito, né, Jesus disse aos discípulos: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte: passa daqui para acolá. Qual que é o segredo do grão de mostarda de ontem? O grão de mostarda, tão pequeno a semente, mas se ela for lançada na terra, o que simboliza a terra? Jesus. Precisa ter uma ligação com Jesus. O centurião aqui entendeu e ele disse: olha, o centurião, ele tem alguns princípios dentro dele que são sabe, aplausíveis, sabe? Tem alguns princípios aqui no centurião que realmente é digno de ser mencionado. Primeiro, ele tem um princípio de submissão extraordinário. Irmão, se você acha que vai lidar com a fé e vai ser insubmisso: Senhor, tu tem que fazer, tu é obrigado. Não, seja submisso. Olha o princípio de autoridade. Ele disse: Senhor, tu não precisas ir na minha casa. O centurião, analisa-se que ele estava pensando assim, porque a cultura dos judeus, se um judeu entrasse na casa de um romano, ele precisaria passar por um processo de purificação por dias. O centurião falou: Jesus, não, você não precisa ir em casa, você precisa continuar fazendo milagre. Se você for da minha casa, você vai ter que passar por um processo de purificação. Jesus, não precisa ir na minha casa,
Por outro lado, o centurião estava reconhecendo Jesus, estava honrando ele. Tu não precisa ser impuro entrando na minha casa. Jesus, somente uma palavra. Aqui eu quero dizer outra coisa que o centurião, olha, autoridade, submissão, sabe, aqui honra e também o reconhecimento pela palavra, sabe, a palavra tem autoridade. Sabe o que o centurião disse? Basta uma palavra. Quando eu menciono a palavra, quando eu cito a palavra, quando eu, sabe, dou ouvido à palavra, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra, sabe, gera em mim cura. O centurião deixa aqui alguns exemplos que realmente nós entendemos o porquê Jesus menciona que a fé desse homem não foi vista igual em Israel. Sabe, menciona isso. Mas eu queria que você entendesse que uma das coisas que eu acho, sabe, mais extraordinárias é ele reconhecer Jesus como autoridade. Ele era um romano e mesmo assim ele reconhece, acredita-se que aqui ele teve a sua experiência de salvação, porque ele reconhece o nome de Jesus. Aqui ele reconhece que o nome de Jesus está acima dos judeus e está acima até dos romanos, porque ele, como centurião, uma autoridade posta, sabe, em Roma, ele vai também reconhecer Jesus como sendo a autoridade maior. Olha para você ver. Efésios, Paulo vai dizer a carta aos Efésios, uma passagem que eu acredito que está no coração desse centurião e deve estar no coração daquele que deposita a sua fé no Senhor Jesus. Escute, nós estamos quase terminando. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Não saia, eu vou orar por você. Eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração. Mas Efésios capítulo 1, versículo de número 19 diz assim: e qual e sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, segundo aqueles que creem. Paulo vai dizer aqui, o qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Não é para todos, é para os que creem, segundo a operação da força do seu poder. Que nome! Olha para você ver, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Todos nós que cremos, o Senhor nos faz assentar com Ele à destra do Pai. Olha o que diz o versículo 21. Olha o que diz o versículo 21, aquele que crê, aquele que deposita a sua fé, a sua esperança, a sua convicção no Senhor Jesus. Versículo 21, lá de Efésios 1, 21, diz assim, acima, esse nome está acima, e também o Senhor nos coloca, aquele que crê no Senhor, o Senhor coloca a nossa fé acima. Eu estou frisando, eu não estou, sabe, gaguejando, não, eu estou frisando mesmo para que você entenda. O Senhor, ele diz aqui por boca de Paulo, de que aquele que deposita a sua fé no Senhor, ele coloca a tua capacidade de resolver o problema, a tua capacidade de resolver a enfermidade, a tua capacidade de atrair bênção para a sua vida, ele coloca acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou. Olha o que você tem que dizer para essa enfermidade, olha o que você tem que dizer para essa luta que tem atormentado o teu lar, olha o que você tem que dizer para essa crise financeira, olha o que você tem que dizer. Versículo 22 diz assim, e sujeitou. Você tem que sujeitar essa enfermidade, essas lutas, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos nós. Se você crê nesse nome, se você sujeita a tua fé nesse nome, eu estou dizendo do nome de Jesus. O nome de Jesus, a palavra do Senhor em Filipenses 2 vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, sabe? Ele
se esvaziou de si mesmo, não tendo usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou para tomar forma de servo, e o Senhor o reconheceu e o deu um nome que está acima de todo nome. E aqui Paulo vai dizer, acima de principados, potestades, de todo o poder do mundo, o nome de Jesus está sobre, está acima. Então, tudo que vier sobre a sua vida, grava essa palavra, eu vou dizer assim, tudo que vier sobre a sua vida como adversidade, você precisa sujeitar ao nome de Jesus. Diga a enfermidade em nome de Jesus. Diga a luta espiritual em nome de Jesus. Diga a batalha espiritual em nome de Jesus. Diga sabe, qualquer demônio que está atormentando a sua vida em nome de Jesus. É nesse nome que é conferida a autoridade da bênção sobre a sua vida. O centurião entendeu isso, e olha que Jesus, ele para e ele fala, olha, como pode um romano entender isso? Eu penso que Jesus falou assim, um romano entendeu isso e tantos, sabe, os judeus não entenderam. E Jesus se maravilhou com a fé daquele centurião. Então eu acredito que o Senhor também vai se maravilhar da sua fé, porque a partir de hoje, eu e você precisamos redobrar a nossa fé, e a nossa fé precisa estar convergida na autoridade que existe neste nome, o nome de Jesus. Eu aprendi no berço, eu aprendi em casa, eu aprendi com a minha mãe, ela ia trabalhar de manhã, meu pai às vezes saía e tal, nós ficávamos sozinhos, bem pequeno, e a minha mãe sempre dizia, eu ainda muito pequenininho, gurizinho, pequeno, e ela deixava nós às vezes dormindo na cama, e ela dizia, qualquer coisa, você precisa clamar ao nome de Jesus, clama pelo sangue de Jesus. Irmãos, desde o berço eu entendi que se eu clamar o nome de Jesus, alguma coisa vai acontecer à minha volta. Eu desafio você a depositar a tua fé nesse nome, seja qual for a situação, mas não diga do tipo banalizando, não diga do tipo irreverentemente, diga no nome de Jesus. Eu profetizo, sai, no nome de Jesus, luta paz, no nome de, profetiza nesse nome, e você vai ver que alguma coisa à sua volta vai acontecer, porque nesse nome há poder, amém? Eu encerro, quero orar por você, e que Deus esteja te abençoando demais. Passa tão rapidinho de manhã aqui, não é? Hoje é terça-feira, e assim a nossa vida vai indo, não é? Muito bem, vamos orar? Somente nesse nome há poder. Pai, eu quero aqui consagrar a vida do meu querido irmão e irmã, quero consagrar, ó Deus, esse momento que ele esteve diante de Ti ouvindo essa palavra, e eu quero consagrar esse tempo dizendo, assim como ele passou, esse tempo sendo ministrado, que a sua fé aumente, que a sua fé, ó Deus, multiplique-se sobre a vida dele, que cresça a capacidade de entender, a capacidade de crer, a capacidade de confiar, e que milagres, bênçãos extraordinárias possam acontecer na vida de cada um dos meus irmãos, pelo poder, a autoridade do nome de Jesus. Pode ser que nós estejamos em cada um no seu lugar, cada um em uma situação diferente, mas como foi com o centurião, será conosco. Basta uma palavra, e a palavra nós já lemos aqui hoje, já proferimos aqui hoje, então a partir de agora seja liberada a palavra de vitória sobre a vida desses meus amados irmãos, e que aonde eles estiverem, um milagre aconteça em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Shalom para o seu coração, um ótimo dia, uma ótima semana. Queria que você realmente fosse muito abençoado essa semana. Escolha algumas pessoas aí e manda para elas, para que elas possam ser abençoadas também. A minha fé, ela está depositada no Senhor Jesus. Um ótimo dia.